Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei, dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, fala, senhores, salve no Feppers, um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal assistindo mais um episódio. Esse episódio de hoje ele promete porque é um dos episódios que o pessoal mais pede para eu fazer. Eu sei que a maioria gosta sobre dados científicos, dados palpáveis, mas muita gente também me pede para falar um pouco sobre o lado místico da retenção seminal, um lado místico sobre a energia sexual, a energia vital. E o que me motivou a gravar de vez esse episódio, inclusive ele vai ser muito esclarecedor para vocês. Inclusive eu já quero até pedir para vocês, vamos fazer um combinado? Você já vai clicar no botão do like aí, ó, porque apesar de que não aparece para vocês o like, eu deixo desativado, mas ele contabiliza aqui para mim, eu consigo ver a quantidade de likes, vocês conseguem ver a quantidade de comentários, mas eu consigo ver a quantidade de likes e isso ajuda muito o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Mais 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo e que talvez são 2% na sua essência, só não sabe que esse tipo de conteúdo e essa prática existe. E aí você vai ser uma ferramenta, um instrumento para que essa informação chegue a mais pessoas. E é uma forma também do algoritmo proporcionar mais pessoas assistindo e da mesma forma também trazer um feedback legal para mim de que os conteúdos estão ajudando vocês, beleza? Então vocês vão clicar no botão do curtir. Obviamente se vocês tiverem um hypar, também se for possível, e deixar qualquer tipo de comentário. Comente 2% aqui, simplesmente para engajar o algoritmo e a gente fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Inclusive, eu já quero fazer o agradecimento, nós completamos 10 mil inscritos. Graças a você que é um 2%, só aqui no YouTube já somos 10 mil, 2%. Lá no Instagram nós somos mais de 33 mil. No nosso canal de corte do Instagram também, que é outro perfil, nós também já somos mais de 13 mil. No TikTok, no Kawaii também já somos mais de 13 mil. Enfim, estamos crescendo cada vez mais e essa é a nossa intenção. Então, senhores, curta aí, deixa o hypar e comente, beleza? E se inscreva no canal se você não é inscrito. O episódio de hoje eu já coloquei no título aí pra vocês e eu sei, esse título chama atenção porque todo mundo quer saber, afinal de contas, masturbação é magia? E se for, eu deveria tomar cuidado? Então, para a gente começar introduzindo esse episódio aqui, eu queria explicar para vocês que existe um motivo pelo qual praticamente todas as civilizações antigas, eles tratavam a energia sexual como algo sagrado. Então, por exemplo, a gente pega os egípcios, a gente pega os hindus, os taoístas, os hebreus e diversas outras escolas iniciáticas, como por exemplo os brahmacharis da vida, que provavelmente você já ouviu falar nesse termo, inclusive se você não viu, volte a alguns episódios meus anteriores que eu vou falar sobre a cultura brahmachari, principalmente onde eu explico como o sêmen ele é fabricado pelo nosso corpo, quais nutrientes, quais energias vitais o nosso corpo utiliza para produzir a espermogênese. Então, todas essas escolas iniciáticas, eles entendiam que o poder sexual era o maior poder criador entregue a todo ser humano. Aí a grande questão fica, e se isso for verdade, todas as vezes que você manipula essa energia, você está realizando um ato de criação, porque é um poder criativo. E a pergunta não é se você está criando ou não, porque se você tem a energia sexual, inevitavelmente você já está criando. A pergunta é, o que você está criando? E é praticamente isso que nós vamos então explorar nesse episódio de hoje. Inclusive, primeiro ponto, a magia ela é
basicamente você utilizar uma força invisível para produzir algo que é visível. Basicamente isso seria magia. Eu sei que muita gente vai imaginar magia como se fosse feitiço, varinha de condão, você aponta e fala Shazam e alguma coisa aparece, mas na sua essência magia significa direcionar uma força invisível para alterar a realidade. Então, por exemplo, se você parar para analisar, pensamentos são invisíveis e ao mesmo tempo cria e cocria uma realidade. Intenções são invisíveis, mas cria, cocria e decide uma realidade. Então, a energia, tanto a energia vital, a energia sexual, que basicamente é a mesma coisa, porém cada civilização, cada cultura vai dar uma conotação diferente, tudo é invisível. E é daí que vem a famosa frase, eu não me canso de falar aqui para vocês, de um grande gênio que passou por essa terra chamado Nikola Tesla. Ele disse, sempre que vocês forem pensar no universo, pensem em termos de frequência, energia e vibração, ou seja, tudo possui uma energia, tudo possui uma frequência e tudo está vibrando nesse exato momento. O nosso corpo está vibrando nesse exato momento. Essa câmera pela qual eu estou utilizando aqui para gravar esse episódio para vocês, essa Osmo Pocket 3, ela também está vibrando, tudo vibra. Até mesmo esse óculos, tudo, cara, tudo vibra. Então você é uma massa ambulante de energia vivendo nesse palco da existência. Mas tudo que é energia e tudo que é invisível também produz resultados palpáveis e concretos que a gente consegue ver no estereótipo. Como, por exemplo, a energia elétrica, você não consegue ver, mas você consegue percebê-la e ela vai ter uma reação fisiológica dentro desse mundo físico. Como, por exemplo, se você colocar o dedo na tomada, cara, vai dar uma explosão, você vai cair de costa. Por quê? Você consegue ver a energia? Não, mas ela existe. Da mesma forma, o oxigênio, você consegue pegar ele? Também não, mas ele é uma forma de energia etérea que, inclusive, sem oxigênio ninguém vive. Então, isso aqui só uma parte introdutória, só para você entender que quando você ativa a sua energia sexual, você está movimentando uma das forças mais poderosas que todo ser humano pode ter na face da Terra. Você está utilizando um poder criador. Nesse exato momento, quando você está utilizando sua energia vital, sua energia sexual, você, querendo ou não, é um mago. Você está praticando magia. Não é à toa que o próprio Cristo, ele disse que sobre tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. O que isso significa, cara? Tudo que está emanando no teu coração está produzindo vida, cara, está produzindo. Deles procedem as fontes da vida, melhor dizendo, dele, porque é do coração. Então você tem que guardar ele. Da mesma forma também Provérbios vai dizer que como o homem imagina na sua alma, assim ele é. O próprio Jó, ele disse que o medo, que é uma energia sexual, uma energia vital, sendo utilizada pelo polo negativo, vai atrair de uma forma ruim a má sorte, a desgraça. Como ele disse, tudo aquilo que eu temia me sobreveio, que era o que ele tinha medo de ter problema de saúde e perder toda a sua família. Foi o que aconteceu com ele, porque ele utilizou e manipulou a energia da forma errada, tudo aquilo que ele temia sobreveio sobre ele. Então, esse foi o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. O segundo ponto é o seguinte, o sêmen é a maior representação física desse poder criador. Sempre que nós formos falar de criação, nós precisamos ter algo para qual nos embasar. E nós podemos nos embasar no quê? No sêmen, porque sêmen é semente. Então o sêmen ele é a maior representação física do poder criador. Dentro de uma única gota existe um potencial para gerar uma nova vida. E é isso que muita gente às vezes não para prestar atenção, e muitas vezes vocês vão ver nos meus cortes ou qualquer outra pessoa falando sobre NoFap e retenção seminal, e você vai nos comentários, os 98% que são NPCs da vida, que são pessoas que ainda não se despertaram e ainda acreditam que masturbação é simplesmente você movimentar uma massa de carne e de repente jogar alguma coisa para fora, e na realidade não, você está cometendo um ato de magia, você está fabricando algo, e aí é onde que entra essa grande questão. Então dentro de uma única gota existe um potencial para gerar uma nova vida. Não existe outro fluido no corpo humano que consegue um simbolismo criador igual o sêmen. Por quê? Porque sêmen é semente, é gerar nova vida. Quando o Criador, ele nos cria, ele diz que nós somos imagem e semelhança dele, ele nos dá uma identidade, que é o quê? Somos seres co-criadores, filhos do Criador, ou seja, nós somos criadores, feitos para criar. E aí ele vai dizer no capítulo 1, no verso 26, 27, 28, 29, ele vai dizer assim que nós devemos multiplicar sobre todas as coisas, governar sobre tudo. Só que para isso o Criador precisava nos dar um grande poder. E que poder foi esse? Foi o poder do sêmen, o poder da semente. Então por isso as tradições antigas chamavam essa energia de sagrada. Perceba, as civilizações muito mais antigas do que nós, essênios, maias, incas, egípcios,
eles sabiam que essa energia é uma energia da criação e tratavam elas como uma energia sagrada. Tanto que muitas vezes, quando eles iam ter relações sexuais, eles faziam dentro de templos sagrados, acreditavam que anjos acampavam ao redor, estavam protegendo a prole, protegendo aquele momento de ritual de criação, porque sabem, manipulação da energia sexual é uma manipulação de magia. Quando alguém está agitando e movimentando uma energia sexual, ali está um mago, um alquimista da energia sexual. Então, se ela possui um poder para criar um ser humano, imagine o aspecto simbólico e psicológico da maneira como você escolhe utilizar. Então, por exemplo, o lado original para você utilizar essa energia era estar se deitando com uma mulher e tendo uma relação sexual com ela e cumprindo para o propósito de você ter um sêmen, que é uma semente, você está plantando dentro de algo que é fértil, que é a terra, que é o quê? Que é o útero de uma mulher, que é onde irá gerar uma nova vida. Mas o que a Matrix fez? Pegou esse grande poder, deturpou ele, canalizou ele para algo terreno, carnal e profano, que é o quê? Pornografia, que nada mais é do que um adultério, porque você está tendo relações energéticas com outras pessoas. Putz, olha pra você que loucura, sabe quando você tá ali de frente com o celular, vendo uma outra mulher, um outro cara, e você tá ali achando que tá agitando? Você está cometendo uma magia e ao mesmo tempo você também está cometendo um adultério, que é o quê? Você está quebrando a sua aliança de energia sexual com o Criador, que era para utilizar da forma correta, e você está tendo relações sexuais com aquelas pessoas que estão no vídeo. Por quê? Porque tudo é energia. A mesma massa de energia se condensa. É por isso que você se sente esgotado, você pegou a energia do ator pornô. É por isso que você se sente esgotada, você pegou a energia da atriz pornô, ou você também, homem, pegou a energia seminal dela. E no âmbito espiritual tem seres se alimentando de toda essa magia. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui parece ser algo muito místico, mas não, é a pura realidade. Inclusive, se nós conseguíssemos interpretar e decodificar o que ocorre no âmbito espiritual, no âmbito metafísico, dificilmente você assistiria pornografia e se masturbaria, porque você veria como que tudo se comporta no campo das energias. E basicamente era isso que todo mundo deveria fazer, conseguir enxergar o que está acontecendo por trás de todos esses bastidores. E aí entra a grande questão, que é o terceiro ponto. A energia, ou melhor dizendo, a intenção vai definir o tipo de criação. Então, se todas as vezes que você está agitando sua energia sexual, você está praticando uma magia, a intenção que está por trás dessa agitação da energia sexual vai determinar o que você está criando. E é aqui que um monte de gente começa a criar e atrair desgraça para a própria vida. Por quê? Porque toda criação nasce de uma intenção. Sempre que vocês olharem criação, ela teve que vir de uma canalização chamada criatividade. Então, para existir uma criação, teve que ter uma criatividade. Para ter uma criatividade, teve que ter uma ideia, teve que ter alguém pensante, um designer inteligente, seja eu, seja você, seja o criador, seja quem for. Nós tivemos que ter uma ideia, pegar essa ideia e fazer com que ela se transformasse em criatividade e fosse transformada em uma ação, e é daí que vem a criação. Então, toda criação ela vai nascer de uma intenção. Por exemplo, quando Nikola Tesla ele construiu as bobinas de Tesla, que era basicamente energia livre, que inclusive isso foi arrancado da nossa sociedade justamente por conta de uma grande elite, mas a intenção original dele era o quê? Decodificar os campos das energias, entender como tudo funciona, que tudo funciona como frequência, energia e vibração. Quando você pega o próprio Steve Jobs, quando ele cria a Apple, quando ele cria todos os aparelhos que ele criou, basicamente, ele teve uma ideia, uma criatividade que seguiu de uma ação, ou seja, ele teve uma intenção por trás. Quando você vê no discurso dele, seja na Netflix, seja na biografia, ele fala qual que era a intenção dele ao criar. Então, um criador, ele sempre tem uma intenção. E aí, naquele momento que você está utilizando a energia sexual, fazendo aquele movimento mecânico, masturbatório, quando alguém se masturba, ele está alimentando a pornografia. Ele está alimentando as fantasias compulsivas de luxúria. Então, deixa eu falar para vocês, você se masturba pensando numa maçã? É aqui onde a gente vai quebrar esse conceito de que, eu me masturbar sem pornografia, eu vou estar fazendo um bem para mim. Isso não existe, por quê? Porque masturbações são duas palavrinhas que significam mas, que vem de mal, maligno. Turbações são pensamentos. Masturbações são pensamentos malignos, maus pensamentos. Então são maus pensamentos, você pensando em vídeos pornográficos que você assistiu, na mulher de algum cara da academia, na esposa de alguém, alguma atriz que você viu, alguma influenciadora que você viu, que muitas vezes é comprometida ou que está com a energia toda bagunçada e você está lá praticando uma energia sexual justamente por estar visando aquilo. Então está cometendo uma masturbação, alimentando pornografia, fantasias compulsivas e luxúria. Então você está unindo a sua energia criadora, que é a energia do sêmen,
junto com imagens, hologramas que têm frequência e vibração que estão reforçando esses padrões mentais que você está vivendo e você está criando a sua própria realidade. E é por isso que sempre quando você se deparar com um masturbador, sempre que você se comparar, como que é? Sempre que você se deparar, essa expressão, não é se comparar não, sempre que você se deparar com um masturbador compulsivo, sempre que você se deparar com um viciado, sempre que você se deparar com um procrastinador, você vai perceber que a energia sexual dele está bagunçada. Mas por que está bagunçada? Porque ele utilizou do campo da magia para fazer algo que bagunçasse toda a sua energia. Pegou a energia de uma influenciadora ali, pegou outra energia de uma mulher do job aqui, uma que tem o privacy ali, outra menina que está na academia ali. Então ele basicamente pegou todas essas energias e ele bagunçou por completo. Isso vai resultar inevitavelmente numa desorganização completa na energia. Então é isso que muitas vezes você precisa analisar. Então ele está unindo essa energia criadora com hologramas. E hologramas possuem frequência, energia e vibração. E aí, beleza ou não? Bom, vai sair no vídeo aqui, hein? Então, já numa relação, quando você está numa relação íntima com a tua parceira, no leito, num local sagrado, que é o teu quarto, que é o mesmo local que o Criador te chamou para orar. Você já parou para pensar? Cristo ensinando, ele disse assim, quando vocês forem orar, vocês não vão fazer igual os hipócritas, não, que ficam nas esquinas gritando e falando e gesticulando e pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não. Mas você, quando for orar, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no teu quarto, vai fechar a tua porta e vai orar ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, Cristo, ele ensinou que o quarto é um local secreto, um local de criação, e é nesse mesmo local onde você deveria estar usando a energia sexual da forma correta. Com quem? Com a tua parceira. Por quê? Porque o quarto é um local secreto. Mas as pessoas têm deturpado e têm utilizado o quarto como um local do quê? De manipulação de energia. Mas a energia do quê? A energia mais trevosa que existe. E aí, cara, é por isso que depois de assistir pornografia e se masturbar, você fica baqueado a semana inteira. Não tem o que fazer. E eu sei que muita gente depois que recai, fica ali totalmente arrependido e diz, Crispinho, como que eu recupero tudo de novo? Não tem o que fazer, vai ter que passar por todos os processos de reabsorção de novo, de limpeza energética, limpeza espiritual, reconexão com o Criador, reconexão com o próprio Espírito Santo. Vocês não lembram de Davi, quando ele cometeu o adultério contra Betseba? O primeiro salmo ali que ele vai compor logo após essa queda, ele diz assim, Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Cara, era alguém que estava conectado com o Criador, um levita, tocava instrumentos ali no pasto enquanto estava apacentando ovelhas, sempre conectado com o Criador, tocando harpa. Mas quando ele comete esse adultério, cara, não importa a posição hierárquica dele, ele simplesmente se desconecta com o Criador e sente o vazio existencial. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. E ele vai pedir para que o Senhor purifique ele, deixe ele branco como a lã, ele limpo como a neve, enfim. A impureza sexual vai te deixar baqueado e vai fazer com que você colha desgraças para a sua vida. Então, numa relação íntima, quando você está junto com a tua parceira, onde tem respeito, onde tem compromisso, onde também vai ter propósito, essa mesma energia que antes era utilizada para masturbações, que são maus pensamentos, uma magia ruim que trazia energia negativa para você, agora é direcionada para conexão, entrega, parcialidade, comprometimento. E isso vai gerar algo em potencial, que é o quê? A criação de uma família. Que é basicamente o maior propósito de ser humano, todo ser humano na Terra. Eu sei que muitas vezes talvez você vai falar, não, Crispinho, eu não quero mais ter filho, não, Crispinho, eu não quero ter a família. Não, a família é o maior patrimônio que você pode ter e a maior fortaleza que você pode construir. Mas eu sei que hoje está muito difícil e talvez você nunca mais queira fazer isso. Eu entendo por quê. Pornografia e masturbação dessensibilizou o cérebro de todo mundo. Colocou a cabeça da mulherada virada de ponta cabeça, só que também a gente não vai jogar só para elas. Virou a cabeça sua também totalmente do avesso. Você vive drenando sua energia, fugindo de problema, fugindo de BO, fugindo de rolo, fugindo de dívida, e tudo isso faz com que você se torne imaturo e sempre recorra a pornografia e a masturbação. Então perceba que dentro de alguém que está se masturbando sozinho e alguém que está tendo relação sexual com a parceira, os dois estão utilizando a mesma energia, que é o quê? A energia sexual, só que um está canalizando para o lado podre da magia e outro está utilizando como as antigas civilizações utilizavam, como algo para gerar vidas, como algo para criar a própria realidade e criar a história. Então o direcionamento é completamente diferente. Aí eu pergunto para você, você tem energia sexual? Obviamente você tem, porque o simples fato de você respirar já diz que você tem energia sexual. E eu sei que você está criando a todo momento. Por quê? Porque se você tem energia sexual, intencionalmente ou não, você está criando a todo momento, que é sempre quando você pensa, quando você fala, quando você escuta, quando você executa, quando você intenciona. Está tudo movimentando uma massa de energia, que é energia sexual e energia para criar. Então a pergunta não é se você está criando ou não, a pergunta é o que você
está criando nesse exato momento. Então o verdadeiro ritual, ele acontece aqui, ó, dentro da própria mente. O maior altar da tua vida não está fora, o maior altar da sua vida está dentro de você. Então cada fantasia que você alimenta, cada imagem que você repete na sua mente, cada pensamento que você vai cultivando aí, está construindo a sua própria realidade em base de uma energia chamada energia sexual. Então tudo isso vai moldando o seu cérebro, vai fortalecendo determinadas ramificações neurais, vai fortalecendo determinados pensamentos e vai fortalecendo novos caminhos mentais. Isso vai criar a sua própria realidade. Então talvez se você disser assim, Crispim, eu estou vivendo uma fase desgraçada da minha vida. Desgraçado, eu não falo de palavrão, eu falo que você esteja vivendo desprovido da graça, como se você tivesse sido esquecido pelo Criador. Eu vou dizer, você criou a sua realidade. Não, Crispim, mas eu nasci pobre, eu nasci na periferia, eu nasci, tudo bem. Esse ponto você não consegue controlar, mas a partir do momento da sua existência, o seu pensamento molda a sua realidade. Nós somos coadjuvantes, nós somos coautores, nós somos os protagonistas, melhor dizendo, da nossa própria vida. Então, sempre que você intencionar algo, você está criando nesse exato momento. Então, você se torna aquilo que você alimenta diariamente e tudo aquilo que você repete, basicamente. Então, antes de você tentar transformar seu corpo ou qualquer outra coisa, você primeiro precisa transformar a sua mente. Perceba que a sua mentalidade faz com que você se torne um 2%. E depois as suas ações, mas o segredo está aqui. É por isso que muita gente tenta vencer a pornografia e a masturbação e não consegue. Por quê? Porque está tentando com base no esforço. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Primeiro você precisa daqui, ó. Instalar um novo drive mental na sua mente, reformatar tudo essa porcariada que a Matrix colocou na sua mente, se despir de muitos conceitos que você acreditava que antes era verdadeiro e na realidade são falsos, desde alimentação, sono, tomar sol, a forma que você pratica esporte, a forma que você lê, a forma que você pensa, a forma com que você age diante da vida, a forma com a qual você usa a sua energia sexual, você vai ter que reformatar tudo. Crispim, como que eu faço isso? Começa desde o primeiro episódio desse canal aqui, que nós já estamos a mais de 200 episódios, e aqui é a mentalidade 2% que você vai ver em todo o episódio. Isso simplesmente vai transformar e modelar por completo a sua mente. Então a energia sexual, ela pode ser transmutada, que é a transformação. Você transfigura essa energia, que é uma vontade, que é um tesão, e você dá uma forma para ela. Isso que é transmutar, transmutação. Você transmuta uma ideia ou uma energia em uma ação, e aonde você consegue modificar e fazer um bom uso dessa magia, se é assim que a gente pode dizer. E pra gente finalizar esse vídeo então, talvez o problema seja você estar utilizando o maior poder criador sem consciência nenhuma, utilizando com masturbações, com maus pensamentos, quando na realidade você poderia estar utilizando sua energia sexual com uma parceira. Porque todas as vezes que você movimenta a sua energia sexual, alguma coisa está sendo construída, você querendo ou não. Ou você fortalece a disciplina, ou você fortalece a sua compulsão, ou você fortalece a sua clareza, ou você fortalece o seu vício. No fim, a grande pergunta não é: a masturbação é uma magia? A grande pergunta é: que tipo de realidade você está criando todas as vezes que decide para onde direcionar a sua energia? O que você está decidindo criar? Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo, ó: eu sou criador da minha realidade. E eu vou saber que vocês chegaram até o final desse vídeo e que vocês entendam que vocês são seres co-criadores e que tudo que vocês criaram na vida de vocês até agora foi com base naquilo que você quis, seja de forma intencional ou não. E hoje você tem a oportunidade de começar a criar tudo totalmente diferente. Comente a palavra-chave aqui embaixo. Tamo junto até depois do fim, até o nosso próximo episódio. Valeu! Masturbação é magia, então tome cuidado.